Vamos nessa então, gente, porque o presidente Jair Bolsonaro disse na tarde de ontem ter acabado com a Operação Lava Jato, porque, segundo ele, não existe mais corrupção no governo. A fala foi feita durante cerimônia de lançamento do programa Voo Simples, no Palácio do Planalto, em Brasília. Vamos ouvir um trecho da fala do presidente. Dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Eu sei que isso não é virtude, é obrigação. Mas nós fazemos um governo de peito aberto. E quando eu indico qualquer pessoa para qualquer local, eu sei que uma boa pessoa tendo em vista a quantidade de críticas que ela recebe em grande parte da mídia. Olha, a possibilidade de encerramento da Força Tarefa de Curitiba em janeiro de 2021, como previsto pela PGR. Pelas redes sociais, o ex-ministro Sérgio Moro disse que as tentativas de acabar com a Força Tarefa representam a volta da corrupção e um triunfo da velha política. Apesar da fala de Moro, a prerrogativa de encerrar a Lava Jato não é do Poder Executivo, mas sim da Procuradoria-Geral da República. Vou começar contigo, Thaís Oyama. Vai lá. Paulo, pois é, essa frase do presidente, ela permite várias leituras, né? Todas elas ruins para o presidente e para o seu governo. A primeira leitura é de que o Bolsonaro tentou fazer uma graça, tentou fazer uma ironia, mas dessa frase, o que reverbera é, obviamente, a pior parte, né? Eu acabei com a Lava Jato. É isso que está reverberando e não é à toa. Principalmente quando sai da boca de um presidente que não há muito tempo falava nas redes sociais que quem estava contra a Lava Jato estava contra o Brasil. Bolsonaro escreveu isso logo depois da prisão do ex-governador do Rio, o Luiz Fernando Pezão. Isso foi lá em novembro de 2018, não faz nem tanto tempo assim. E daí, então, se foi uma ironia, não deu certo, não pegou bem. Aí também é um erro do presidente falar isso, porque, como você disse, Paulo, quem decide se vai acabar ou não acabar com a Lava Jato é o Procurador-Geral da República, o senhor Augusto Aras, que fixou esse prazo, vai tomar essa nova decisão agora em janeiro de 2021. É ele que vai dizer, acabou a Lava Jato, não tem mais autorização para que a força-tarefa prossiga e daí a Lava Jato acaba mesmo. Como o presidente da República não é procurador-geral da República, então, com essa fala, ele autoriza a interpretação de que ele está combinado com o Augusto Aras, não é? Que é uma intromissão indevida na Procuradoria-Geral da República. Ao dizer isso, ele se coloca numa situação ruim e coloca o procurador numa situação pior ainda, que já não é boa a situação do Procurador-Geral Augusto Aras, porque, como a gente sabe, ele está extremamente, demasiadamente, na opinião de muita gente, alinhado com o presidente. Então, o presidente só coloca mais lenha na fogueira do Augusto Aras com essa frase. Aí tem também uma terceira leitura, que é o seguinte: o fato de não existir um grande escândalo de corrupção no Executivo até o momento, sem nenhuma dúvida, é uma coisa positiva, né? Mas não é um feito a ser comemorado. Primeiro porque, como disse o próprio presidente, isso não é virtude, isso é dever. Depois, o governo, a gente tem que lembrar, não tem ainda 2 anos. E depois, a gente também tem que lembrar que, muito recentemente, o governo Bolsonaro se aliou a políticos com péssima reputação, péssimos antecedentes, inclusive réus na Lava Jato, muitos deles, como é o caso de vários líderes do Centrão. Então, é muito otimismo achar que a gente não vai ter escândalos de corrupção num curto prazo, né? O que pode acontecer é que, com o fim da Lava Jato, esses escândalos não sejam investigados, isso sim. Muito bem. Josias de Souza. Olha, uma característica curiosa da corrupção se observa em todos os governos, né? O corrupto está sempre no governo dos outros. O presidente Bolsonaro disse que acabou com a Lava Jato porque não há mais corrupção no seu governo. A frase representa uma espécie de triunfo da fé sobre a prudência e revela que o orador ele opera num mundo com 2 verdades, né? A verdade dele, Bolsonaro, e a verdade verdadeira. Todos gostariam de viver nesse país maravilhoso que o presidente descreve nos seus discursos, seja ele
onde for. O Bolsonaro é investigado por suspeita de tramar a conversão da Polícia Federal a serviço da família e dos amigos. Ele não consegue explicar os R$89 mil que o casal Queiroz depositou na conta da mulher dele. 2 dos seus filhos, o Eduardo e o Carlos, estão encrencados em inquérito sobre desvio de verbas públicas em casas legislativas. Os Bolsonaro revelam-se cultores de inusitados hábitos. Eles são adeptos da rachadinha, que é um eufemismo para peculato, e recorrem à forma mais primitiva e sigilosa de poupança, que é o colchão. Compram até imóveis com dinheiro vivo. Os líderes do governo na Câmara e no Senado são alvos da Lava Jato. Há no Ministério do Turismo um réu por desvio de verbas eleitorais. No comando do Ministério do Meio Ambiente, há um condenado por improbidade administrativa. Foram acomodados dentro dos cofres estratégicos do governo, inclusive nas pastas da educação e da saúde, apadrinhados do Centrão. O que é o Centrão? É um aglomerado partidário 100% feito de investigados, condenados e cúmplices. É contra esse pano de fundo que o Bolsonaro conspira contra a Lava Jato, sedando órgãos de controle, acomodando na Procuradoria-Geral um procurador que não procura, enviando para o Supremo Tribunal Federal uma toga tubaína. Nada disso comprova a inexistência de corrupção em Brasília. Demonstra apenas que o Bolsonaro virou um estelionato eleitoral à procura de uma blindagem. A Lava Jato ainda não acabou, mas o presidente sinaliza ao país que ele endossa o esforço do procurador-geral Augusto Aras para minar essa operação. No momento, o grande desafio do Bolsonaro é o de se reinventar politicamente. Porque ele se desestruturou, ele não é mais aquele Bolsonaro da campanha. Só que ele tem agora uma dificuldade. Até os bolsonaristas mais apaixonados começam a perceber que o Bolsonaro já não se encaixa no papel de virgem imaculada no bordel. Ele perdeu esse papel e ele está tentando encontrar um papel novo. Ainda não achou. Vai lá, Alexandre Borges. Bom, em primeiro lugar, né, que presente, né, eu sou convidado para participar num programa de hoje, no dia seguinte essa frase que daria para a gente fazer um programa inteiro em cima da frase, né, porque ela quer dizer tanta coisa, né, e ela simboliza tanta coisa desse momento do governo. Vamos ver por onde a gente começa, né? Em primeiro lugar, não cabe, evidentemente, ao presidente encerrar operações de investigação à corrupção, a gente sabe disso, da mesma maneira que não cabe a um doente dar alta a ele mesmo do hospital, quem dá é o médico. Nós temos uma separação de poderes, então um governo, um executivo que esteja preocupado com o combate à corrupção, ele reforça os órgãos de investigação, ele não atrapalha, ele não encerra operações, ele, pelo contrário, ele investe mais, ele dá mais força, porque ele tem um compromisso com não só o fim da corrupção, quer dizer, terminar, ela não termina nunca, mas com o compromisso de estar constantemente investigando, monitorando e vigiando a atuação dos órgãos públicos. Além disso, quando a gente fala de Lava Jato, a gente fala de operações que estão em andamento e que envolvem políticos e crimes ou supostos crimes que estão sendo investigados, que aconteceram antes da posse do seu Jair Bolsonaro. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai encerrar também investigações que estavam vindo antes? Não, né? Então, quer dizer, a própria frase é um pouco sem sentido, porque a Lava Jato ela se encerra também quando se encerram investigações em andamento, algumas delas que sequer envolvem o período do governo dele. Outro ponto que eu acho que a gente tem que ser destacado é o seguinte: a narrativa oficial de toda essa imprensa governista, que existe, né, a gente sabe disso, tem toda uma blindagem montada, em parte, aí foi criada uma imprensa governista, né, para defender e espalhar algumas narrativas do governo, e a narrativa oficial é que ele teria feito uma ironia, que ele teria feito uma piada. Bom, se ele fez uma piada, pegando carona no que a própria Thaís falou, foi uma péssima piada e não é a primeira vez que ele faz uma piada ruim, né? Ele, na verdade, essa é mais uma comparação mal feita que é feita com Donald Trump. Quem acompanha meu trabalho, quem acompanha meus comentários, sabe que eu detesto
essa comparação e essa aproximação que tentam fazer entre o Bolsonaro e o Donald Trump. Eu acho eles diferentes em tudo, em praticamente tudo, que duas pessoas podem ser diferentes. O Trump, um empresário milionário e uma ex-celebridade da televisão, e um militar e político de carreira sul-americano, enfim. Mas um exemplo que eu costumo dar é que o Trump, por exemplo, ele, naquela época dos Acordos de Paris, ele teve alguns problemas com o Macron e ele brigou com o Macron. Mas ele nunca fez uma ofensa, por exemplo, como o Jair Bolsonaro fez, chamando a esposa do Macron de feia. Porque aí não é uma piada, aí é uma ofensa pessoal, onde não tem volta, não tem pedido de desculpa, não tem mão no ombro, né? Quer dizer, aliás, até vocês devem lembrar, o Paulo Guedes depois reforçou a piada. Enfim, então também eu acho que deveria haver cuidado com essa tentativa de se fazer piada com tudo, porque para fazer piada, antes de tudo, precisa ter talento para fazer piada, porque já que o Trump faz piada, ele pode fazer também, mas eu acho que o talento também não é o mesmo, porque o Trump normalmente ele vai até um limite onde ele consegue depois recuar, e hoje praticamente ele não tem nenhum inimigo no cenário mundial com quem ele não consiga sentar e negociar. Já o presidente Bolsonaro tem alguns líderes mundiais que não se sentiriam, não se sentem confortáveis de sentar para conversar e negociar com ele. Para terminar, evidentemente, ele está sendo muito mal agradecido com a Lava Jato, que foi muito importante na própria eleição dele, né? A Operação Lava Jato, que vem de 2014 e toma corpo em 2015 e bota o povo na rua ali em 2015, 2016, quando ele ainda não era um grande protagonista da oposição no Brasil, mas já havia esse sentimento lavajatista, que é uma versão nova do que já foi o udenismo, de um certo moralismo de classe média, que se fala muito do Brasil. É importantíssimo, né? A operação botou pessoas muito importantes, inimagináveis, empresários e políticos na cadeia, mas ajudaram muito na eleição dele, porque passou-se para a opinião pública uma impressão de que havia uma grande desordem institucional, e em qualquer lugar do mundo desordem chama ordem. E normalmente as pessoas associam, e no Brasil mais ainda, associam ordem às Forças Armadas, que é de todas as instituições do Brasil, ano após ano, quando são pesquisadas, as Forças Armadas dão como uma instituição de maior credibilidade do Brasil. Ele, um ex-capitão do Exército, com título de capitão, tratado como capitão por muita gente, ele pegou carona muito na credibilidade das Forças Armadas como alguém que botaria a ordem num país em desordem e perdido na corrupção. Quando ele ganha a eleição, ele bota ninguém menos do que o Sérgio Moro no Ministério, que é o homem Lava Jato, a pessoa no Brasil mais associada a Lava Jato. Então, eu concordo com os meus companheiros e com a Thaís especificamente, quando ela falou antes que essa frase ela é errada em absolutamente tudo, de A a Z, tudo que a gente pode pensar ou comentar dessa frase, essa frase foi equivocada. Muito bem, Josias pedindo a palavra. Muito rapidamente, eu não queria deixar passar esse tema sem comentar, dizer meia dúzia de palavras ali sobre o que o Sérgio Moro postou no Twitter, né? Horas depois do presidente cometer esse sincericídio aí em relação à Lava Jato, que se foi brincadeira ou não, foi uma brincadeira de mau gosto, o Moro foi às redes sociais e botou lá que tentativa de acabar com o Lava Jato representa a volta da corrupção, é um triunfo da velha política. Aí botou uma pergunta no final, né? Vale a pena se transformar em uma criatura do pântano pelo poder? Essa expressão, inclusive, é do Paulo Guedes, né? Que por acaso, não por acaso, foi o personagem que o convidou para ser ministro, ou fez a sondagem lá em 2018, se ele toparia ser ministro da Justiça. O que espanta aqui, no caso do Sérgio Moro, é que esse tipo de reação dele estimula a percepção de que ele fez um papel meio ridículo ali, porque ele acaba potencializando a suspeita de que por algum tempo, e não foi pouco tempo, 1 ano e 4 meses, ele embarcou na caravana dos que acreditam a sério que a missão especial do Bolsonaro na Terra concede a ele uma isenção tácita para exercer o ineditismo de ser sistema e antissistema ao mesmo tempo. Antes do Moro tomar posse como ministro da Justiça, o caso da rachadinha foi às manchetes. E o Bolsonaro deu lá uma explicação ridícula para os
na época 40 mil que foram encontrados na conta da mulher dele, disse que era um empréstimo que ele tinha feito ao Queiroz, mas não mostrou papel nenhum. E o filho dele, o Flávio Bolsonaro, disse que tinha tido uma conversa muito boa com o Queiroz na época e que ele tinha dado uma explicação bem plausível, mas ele não dizia qual era a explicação. E até hoje, essa explicação plausível não veio. Então, o Sérgio Moro sabia onde ele estava se metendo. E agora vi dizer que a criatura do pântano e tal, ele cometeu um erro constrangedor, que foi abandonar lá 22 anos de magistratura para virar ministro da Justiça de um governo que não existiria, não fosse o trabalho que ele fez lá, junto com os procuradores e a Força Tarefa de Curitiba. Ele precisa admitir esse erro, e ele não admite e vem com esses comentários. Então, não fica bem para ele não está bem nessa foto. Thaís Oyama pedindo a palavra também. Eu só queria complementar aqui, porque teve um caso que eu acho muito importante que a gente deixou passar e que ilustra bem isso que o presidente falou. Há 2 semanas, a subprocuradora, a Lindora, que é Lindora Araújo, ela é um braço direito do Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, e ela pediu há 2 semanas ao Supremo Tribunal Federal que rejeitasse uma denúncia que a própria Procuradoria havia oferecido meses antes contra um aliado do governo, o Arthur Lira, deputado Arthur Lira, grande expoente do Centrão. Então, ele é deputado do Progressistas, ele é réu na Lava Jato por improbidade administrativa, réu no STF por corrupção passiva, e essa denúncia dizia respeito a uma acusação de que ele teria recebido uma propina de R$1.600.000 da Queiroz Galvão. Então a Procuradoria vai lá, denuncia o aliado do governo, depois pensa melhor e pede para o STF retirar essa denúncia contra um aliado do governo, um expoente do Centrão, ao qual o governo acaba de se aliar. Neste mesmo Centrão, só para lembrar, tem também o senhor Valdemar Costa Neto, que é o comandante do PL, um dos partidos do bloco do Centrão. Ele é condenado no mensalão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Tem também o senhor Ciro Nogueira, que é o senador, que inclusive foi um dos padrinhos dessa nomeação, dessa indicação do provável futuro ministro do STF, Cássio Marques. O senador Ciro Nogueira, ele é denunciado na Lava Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Então, essa é a turma que o presidente Bolsonaro escolheu para ficar perto dele, para indicar dezenas e dezenas de nomes no 3º escalão, e é muito difícil que isso não vá render algum escândalo de corrupção muito em breve. Bom, eu quero dizer com isso, por fim, que a atitude da Procuradoria de recuar em denúncias de aliados do governo pode ser também outra forma de acabar com a Lava Jato. Muito bem, Josias e o Alexandre pedindo, então primeiro Josias e aí o Alexandre fecha. Vai lá, Josias. Esse caso mencionado pela Thaís, ele é exemplar. Porque a Procuradoria da República, sob o Augusto Aras, ele inventou a desdenúncia. O sujeito tinha sido denunciado, o Arthur Lira, pela subprocuradora-geral lá, a Lindora, e não era uma denúncia qualquer, não. Ela escreveu lá, estava provado, a propina estava aprovada, na expressão dela, para muito além de meras palavras de colaboradores. Ou seja, era uma prova consistente. Aí ela desdenuncia. É como se a procuradora tivesse tratado o deputado com o rigor de uma pessoa que queria ali sugar o sangue e, de repente, virou uma bebedora de groselha. Não tem nada aqui, eu me excedi, fui uma vampira inadequada. Esse é o modelo do que está acontecendo, explica um pouco a mudança que o Luiz Fux fez ontem no regimento interno lá do Supremo, para transferir os casos, inquéritos criminais das turmas de volta para o plenário do Supremo. São tentativas de reação a esse movimento que está acontecendo. E, por último, para concluir, tão constrangedora quanto a frase do presidente Bolsonaro é o silêncio do procurador-geral Augusto Aras, porque, na prática, o silêncio do Aras significa que ele está avalizando a frase do presidente, que em última análise, é uma intromissão no trabalho do Ministério Público. E o Augusto Aras está concordando, olha, acabou mesmo, e eu não vou nem me expressar, porque isso é uma obviedade. Alexandre. Bom, já que nós estamos falando de frase, eu acho que tem uma que também tem que registrar, e talvez seja uma das mais simbólicas desse episódio, que é o seguinte: acho que a Jair Bolsonaro,
para além das diferenças que nós temos, pode deixar um grande legado para o Brasil, que é o desmonte desse Estado policialesco, e que isso seria talvez esse grande legado que ele deixaria do governo dele. Esta frase, como vocês devem saber, foi dita por ninguém menos do que Renan Calheiros. Então, esse apoio efusivo do Renan Calheiros à frase e ao desmonte da Lava Jato, eu acho que resume bem e fala mais alto do que qualquer piada, desculpa ou tentativa de minimizar o que foi dito ontem.